Muitas vezes a igreja precisa enfrentar problemas. E às vezes esses problemas são de ordem doutrinária. Como resolver esses problemas sem minar a unidade da igreja? A Igreja de Jerusalém nos ensina lições importantes sobre este tema. Seja bem-vindo ao programa EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna. Nesse momento, eu quero fazer uma oração com você para darmos prosseguimento ao programa de hoje. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui. Senhor, eu sei que é um encerramento de trimestre e nós precisamos mais uma vez, Senhor, da Tua graça. A graça que nos proporcionou a salvação, que o Senhor nos proporcionou a salvação. Mas através dessa graça somos capacitados a prosseguir quando dependemos exclusivamente do Senhor. Que o Senhor mais uma vez manifeste a Tua graça, que nós possamos compreender a lição para podermos praticá-la. Senhor, nos dá um programa mais uma vez edificante, em nome de Jesus. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui, também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Quando você divulga o canal, outras pessoas são alcançadas e elas são edificadas. Então você se torna um instrumento para edificar vidas. Você pode fazer isso clicando no link que está aqui, aqui de baixo, tá bom? O botãozinho, compartilhar, enviar para suas redes sociais. Nesse caso, também você pode se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e fazer o seu comentário. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que vêm acompanhando o canal. Hoje nós estamos aí no encerramento e você que está aí na região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste ou em outras partes do mundo, eu quero agradecer você por acompanhar aqui o canal com os nossos dois programas principais, que é a EBD Comentado Online e também o programa Entendes Tu o que Lês, que é o programa principal aqui do canal. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Não podemos parar, não podemos desistir. E tem um recado aqui para vocês. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estou passando por aqui neste momento para agradecer a vocês o carinho, agradecer a todos vocês que estiveram conosco aí nesse trimestre que passou, que está passando, né? Estamos finalizando esse trimestre, mas eu não poderia deixar de passar aqui para agradecer a vocês pela companhia, vocês estarem junto conosco aí, louvando e adorando ao Senhor, com os louvores da nossa harpa cristã. Estivemos aí 2 semanas sem o louvor, mas como vocês sabem, eu estou me recuperando, tive uma lesão no ombro, mas estamos tratando e em breve estamos aí de volta em nome de Jesus. Está chegando o próximo trimestre e vamos estar juntos adorando o nome do Senhor com os louvores da harpa cristã em nome de Jesus. Então eu quero agradecer a vocês, muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens. Peço que vocês continuem orando pela minha vida, continuem orando pela minha saúde, porque preciso das orações de vocês. E para estarmos na obra do Senhor, precisamos estar saudáveis. Então, ore por mim, ore pelo meu esposo, ore pela nossa vida, pelo nosso ministério, porque nós somos carentes das orações de vocês. E nós sabemos que podemos contar com as orações dos nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês e continue também divulgando o canal, abençoando vidas com esse canal que tem sido bênçãos para muitas pessoas e que vocês continuem aí abençoando a nossa vida, divulgando, falando, indicando para que o Senhor continue trabalhando, operando e fazendo aquilo que Ele tem para fazer em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus continue abençoando vocês
e até o próximo trimestre, se Deus quiser, que já começa logo ali na próxima semana. Que Deus abençoe vocês. Quero agradecer a minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna, mais uma vez, pela participação. Ela veio aqui para poder agradecer a todos vocês. Eu também quero agradecer. Nós precisamos muito de oração. Estamos aí realizando uma grande obra para o Senhor e nós sabemos que não é fácil, né? E eu quero até aproveitar essa oportunidade aqui também, tá? Quero aproveitar essa oportunidade e colocar aqui para vocês que eu pedi oração e nós estivemos aí no dia 13 e 14 de setembro, nesse caso, de setembro, na Assembleia de Deus em Beira-Rio, Cardoso Moreira, Rio de Janeiro. Lá quem está presidindo é o pastor presidente Mário Sérgio. Fomos muito bem recebidos para poder cumprir aí a segunda conferência de missões com o tema abundante. Estou fazendo uma grande obra. E aí coloquei aí alguns momentos aí dessa agenda. Está aí o pastor presidente Mário Sérgio, a sua digníssima esposa, missionária Solange. Quero deixar a paz do Senhor para eles. Também quero deixar aí a paz do Senhor para o presbítero Isaqueu. Não é Zaqueu, é Isaqueu mesmo. E sua digníssima esposa, a missionária Janaína, inclusive foi ela que entrou em contato comigo para podermos fazer aí essa agenda, e estivemos ali cumprindo essa agenda para a glória do nome santo do Senhor. E aí nós temos aí também louvado seja o nome santo do Senhor, alguns flashes aí nesse vídeo aí, alguns momentos da conferência missionária, aonde Deus abençoou grandemente para a glória do nome santo do Senhor. Fazer a obra de Deus é algo de muita responsabilidade. Não é só você chegar e falar, eu tô indo, eu vou fazer. Não, nós precisamos muito de ajuda em oração. A obra, nós estivemos ali, eu preguei, tá, na conferência no sábado, tá? Chegamos por volta de 6 horas da manhã no sábado, viajamos a madrugada inteira, tá? De sábado chegamos às 6 horas da manhã, preguei à noite no sábado. Pela manhã estivemos numa consagração às 7 horas da manhã, depois houve um café da manhã, depois eu dei um estudo sobre uma escola de missões de 2 horas até o meio-dia, houve um almoço e mais tarde eu voltei para poder pregar no domingo à noite e ao mesmo tempo, logo depois, nós já saímos de viagem pegando por volta de meia-noite ali de segunda-feira e chegamos em casa às 7 horas da manhã. Foi mais ou menos aí dentro do ônibus, 6 horas de viagem mais ou menos, mais o tempo de tramitação entre a rodoviária e a nossa casa. Então nós chegamos aqui por volta de umas 7 horas da manhã. Então nos ajude em oração, nós precisamos muito de oração e estamos aí empenhados nesta grande obra. O meu muito obrigado. Mais uma vez aí, a Assembleia de Deus em Beira-Rio, pastor presidente Mário Sérgio, missionária Solange, presbítero Isaqueu, também sua esposa missionária Janaína, que são os responsáveis ali, trabalham junto do Departamento de Missões. Há outros componentes também, mas nem sempre a gente tem como colocar todos aqui, mas o meu grande abraço para todos e um abraço também para o meu presbítero José Carlos e a irmã Nilza, que nos recebeu na casa deles, na nossa chegada, para um maravilhoso café da manhã e mais tarde nós estivemos ali também para almoçar. Eu não poderia deixar de fazer menção a eles, a toda a equipe, a toda a igreja, o nosso muito obrigado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando alguém quiser nos convidar, estamos aqui à disposição, tá? Então vamos aí, nossa última aula, encerramento, terceiro trimestre de 2025, a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão, fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E a lição de hoje é a Assembleia de Jerusalém, lição 13, ministrada no dia 28 de setembro de 2025. Vamos para o nosso texto áureo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos 15, 28, vamos entender bem ele no decorrer da lição. Verdade prática, em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização. E como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Leitura bíblica em classe está em Atos 15, do 22 ao 32. Eu faço a lembrança aqui, mais uma vez, do panorama bíblico de Atos. Você vai ter muita dificuldade de tentar entender os textos da Bíblia se você partir lendo as partes
e não do todo, uma compreensão do todo. Como o livro ou a carta está estruturada. Então você tem o panorama bíblico de Atos aqui, que ajuda muito. A lição de jovens tratou da carta aos Gálatas, tem o panorama também da carta aos Gálatas. Então é importante que você assista esse vídeo para ter uma ideia do todo. É muito importante. Vamos para a nossa palavra-chave, assembleia, uma reunião, é um concílio, é uma convenção, como é chamada nos dias de hoje. Introdução. Com esta lição terminamos mais um trimestre de estudos sobre a Igreja de Jerusalém. Talvez você pense, como estamos terminando, na verdade, ainda estamos no capítulo 15 do livro de Atos. Só que o assunto não é o livro de Atos, o assunto é a Igreja de Jerusalém. Então, ela vai só até... É importante entendermos que o tema da revista trata da igreja em Jerusalém. E isso só se encerra no capítulo 15 de Atos, pois os demais capítulos se concentram nas missões realizadas por Paulo. Se você assistir o panorama, você vai ver que logo no início desse vídeo, eu coloco o esboço do livro de Atos. E aí você vai ver que a partir do capítulo 16 tem a ver só com Paulo e os colaboradores, a obra que ele estava realizando. Então, nós precisamos compreender que o comentarista, ele propôs algo e cumpriu o que propôs, pois até o capítulo 15 fala da igreja. O título da lição Assembleia de Jerusalém já indica que o foco será um evento histórico, a lição de hoje, e eclesiástico decisivo. A reunião formal dos líderes da igreja primitiva em Jerusalém, registrada em Atos 15. Trata-se de um marco institucional e doutrinário, no qual se define como os gentios entram na igreja. Era preciso fazer essa reunião, esse concílio. Nos nossos dias, algumas igrejas chamam de concílio, outras chamam de convenção, tá? Mas foi preciso fazer essa assembleia para mostrar como os gentios entram na igreja, não pela lei mosaica, mas pela graça de Deus. O título invoca tanto o aspecto organizacional, que é a organização, quanto espiritual da igreja, que é o organismo. Por isso que a igreja é uma organização e é um organismo. Destacando que decisões importantes são tomadas coletivamente sobre a orientação do Espírito Santo. Quem dera que nós pudéssemos deixar nossas vidas ser guiadas pelo Espírito Santo de verdade. Porque eu tenho o costume de dizer, o Espírito, eu ando pelo Espírito, mas na verdade muita coisa que eu faço eu não pergunto a Deus, eu não consulto a Deus, eu não oro a Deus. Irmãos, não podemos fazer assim. A questão doutrinária. O relatório missionário. A obra, lembra que Estevão estava pregando, foi morto, começa a perseguição a partir da sua morte. Nessa perseguição, muitos saem fugindo, e ao fugir eles começam a pregar, até que tem um grupo que prega ali, na cidade de Antioquia e outros lugares ali, naquela mediação. Então, eles fazem a obra, né? Nasce uma igreja, depois é enviado para lá Barnabé e Saulo, nesse caso, e aí agora vem o relatório da missão. Quem faz missão precisa trazer um relatório. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que haviam realizado. Nesse relatório, os missionários narram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. Primeiro, eles estão fazendo um relatório na igreja de Antioquia, no qual tinha enviado eles. Lembra? Atos 13:1. Separai a Barnabé e Saulo para a obra, tá? Aí eles trazem o relato do que tinha acontecido. E aí vai ter um problema. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. O ponto central aqui é a graça como fundamento da salvação. Sabe aqueles cristãos que às vezes se acham melhor do que os outros? Porque parece que tira mais tempo de oração, vai mais vezes no templo, faz a obra, lê a palavra mais. Tudo isso é por causa da graça. Se não houvesse a graça de Deus, não haveria salvação. Jesus não teria vindo aqui para poder morrer e ser nosso substituto. Tudo tem a ver com a graça. Então nós não temos méritos. Os méritos são de Jesus. O que eu faço? Pastor, mas eu estou me esforçando. Mas é por causa da graça. A graça nos capacita a se esforçar. A graça nos capacitou a aceitar Jesus Cristo como Salvador. Senão não haveria plano de salvação, meus irmãos. Então nós não temos mérito.
O ponto central aqui é a graça como fundamento da salvação. Os gentios creem, recebem o Espírito Santo e são salvos. Tudo sem circuncisão. Isso implica que a salvação não depende de obras da lei, mas exclusivamente da fé em Cristo. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus, manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios, como um sinal da sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência além da fé em Jesus era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus concedido inteiramente por sua graça. Eles estão fazendo a obra, eles começam a pregar, os gentios começam a aceitar Jesus, milagres são realizados, e isso atesta, o Espírito Santo se manifesta no sentido de ser derramado, e isso atesta que Deus está aprovando aquela obra, através do que está visível aos olhos deles. Como é que eu e você sabemos que Deus está aprovando a obra dos dias de hoje? Baseado nas Escrituras, porque agora o cânon está fechado. Os livros da Bíblia estão completos. Naquele tempo não tinha Novo Testamento. O que está acontecendo ali é o Novo Testamento para nós, mas para eles não estava escrito ainda. E aí, como é que nós sabemos? Através do que está escrito na Bíblia. Então nós comparamos os acontecimentos que estão diante de nós com o que está na Bíblia. Tem base bíblica? Nós aceitamos. Não tem base bíblica? Nós rejeitamos. É simples assim. Por que isso importa? O que importa? Essa questão aqui de mostrar que a salvação é um dom de Deus, que é pela graça. Porque o relatório missionário torna visível a ação soberana de Deus entre os gentios, desafiando qualquer tentativa de impor requisitos legais para a salvação. Porque os judeus cristãos, alguns que eram mais extremistas, que eram fariseus e aceitaram Jesus, eles queriam impor, isso está na carta aos Gálatas. Os jovens estudaram durante todo esse trimestre sobre esse assunto. Eles queriam impor que os cristãos gentios se circuncidassem, guardassem sábado, guardassem dias de festas, coisas desse tipo. Quando é dito guardar a lei, não está falando da lei moral, está falando da lei cerimonial. A lei moral, a igreja continua cumprindo, com exceção, dentro dos mandamentos, dos 10 mandamentos do sábado, que era para Israel, com um propósito muito específico. A igreja cumpre tudo isso, não tem nenhum problema. Só que eles queriam que eles guardassem a lei cerimonial que Cristo cumpriu. Então, por isso, não tem mais sacrifício, não tem mais guarda de sábado, não tem mais... E eles queriam, não tem mais guardar os dias festivos. O judeu ainda guarda isso como algo cultural, mas não como... Mesmo o judeu cristão, se ele guardar isso, é como algo cultural, mas não tem a ver com algo que é requisito para a salvação, porque isso nunca foi requisito para a salvação. Até no Antigo Testamento, a salvação era recebida pela fé. Primeiro eles criam, depois obedeciam a Deus, e Deus tinha ordenado para fazer tudo aquilo que estava lá. Sacrifício de animais e tudo, era uma obediência, mas a salvação não era pelo que eles estavam fazendo, era pela fé. E Deus dá para eles um crédito antecipado, porque ao crer, Deus está dando um crédito antecipado, porque quando Jesus morre, ele grita na cruz do Calvário, tetelestai, que quer dizer, está consumado, que quer dizer, foi pago, passado, alcançou os servos do Antigo Testamento. Está pago, alcançava todos que estavam ali naquele momento. E continuará pago todos os cristãos de todas as épocas. Então, quando eu aceito Jesus, eu me uno a ele no seu sacrifício, na sua morte, e também me uno a ele na sua ressurreição. E o batismo exemplifica muito bem isso. Na morte, desço as águas. Quando subo as águas, é uma representação do que aconteceu quando eu aceitei Jesus, tá? Eu me uno a ele na morte, tá? Então eu estou morto para aquela vida antiga e recebo uma nova natureza, uma nova vida. A vida antiga ainda existe? A antiga natureza? A velha natureza? O que a Bíblia chama de carne muitas vezes nos textos? Sim, mas só que você passa a viver de acordo com a nova natureza. E é por isso que você precisa realizar as disciplinas espirituais. Oração, leitura e prática da palavra, jejum, vigilância, para ver uma transformação de comportamento. O que podemos aprender nesse ponto? O cristão deve sempre testemunhar sobre o que Deus tem feito em sua vida e no mundo, assim como eles trouxeram o relatório para a igreja de Antioquia. Quando vemos pessoas sendo transformadas pela fé, sem dependência de rituais ou tradições humanas, devemos reconhecer, é a graça de Deus em ação. Nossa mensagem continua sendo só pela graça, por meio da fé. Efésios 2:8. 2. Legalismo judaizante. Olha ele aí. Olha a situação.
Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários, Atos 15:1. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, eles estavam em Antioquia, e eles se sentiram incomodados, se opôs ao ingresso dos gentios na igreja sem que estes antes cumprissem as exigências da lei. Qual era uma das exigências que eles queriam? Ser circuncidado. Eles ensinavam que para ser salvo tinha que se circuncidar. Todo homem precisava ser circuncidado. E eles diziam, os gentios têm que se circuncidar. Como condição para a salvação, não existe essa condição. Nunca existiu. Os judaizantes são cristãos que misturavam a graça com a lei. A pior coisa que tem é isso. Transformando a salvação em algo condicionado. Quer ver uma coisa? Existem igrejas hoje que estão trazendo elementos do Antigo Testamento, da lei cerimonial, para dentro dos cultos, para dentro da liturgia. Totalmente errado. Não tem nenhuma base bíblica para fazer isso. Cristo já cumpriu tudo aquilo. Aquilo é sombra, não serve para mais nada. Só serve para apontar que houve um cumprimento, mas não serve para mais nada no sentido de você praticar para trazer algum efeito. Não tem nenhum efeito. Aí você vai ver gente vestido com roupa sacerdotal. Você vai ver gente com cajado. Você vai ver... Não há nenhum problema. Tem algumas igrejas que tem lá um desenho de uma arca. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de mandar fazer uma arca, colocar lá na frente, lá, para as pessoas na hora do culto. Vem aqui tocar na presença de Deus. Vem aqui receber o poder de Deus. Toca aqui no meu manto que tu tá recebendo o poder de Deus. Irmãos, não tem nenhuma base bíblica isso, irmãos. Nenhuma base. Isso é o quê? Eventos de doutrina. E quem é menino, quem não é maduro na fé, quem não estuda a palavra, quem não medita na palavra, quem não gosta de escola dominical, no sentido de... Até vai, mas não tá aprendendo só para bater ponto. Não, não é para só bater ponto. É para aprender. É para ver transformação. Sabe qual é o propósito de Deus? É eu aprender, é você aprender para que haja transformação na nossa vida. Mudança de comportamento. E aí, para quem não gosta de escola dominical, culto de ensino, aí pega e é enredado por esses falsos ensinamentos. Ah, pastor, mas acontece que o povo gosta disso, é bom fazer, que aí só assim o povo vai. É justamente por isso que eles fazem. Aí tem comichões nos ouvidos, se cercam de mestres segundo seus desejos. Paulo alertou sobre isso. Foge disso. Esse grupo representa uma ameaça grave. Corrompe o evangelho, porque acrescenta na obra da salvação de Cristo mais alguma coisa, gera conflito, porque aí começa a ter discórdia, põe em risco a unidade da igreja, porque não quer aceitar os gentios. Irmãos, às vezes as pessoas podem até ser diferentes, mas elas aceitaram a Cristo. Nós precisamos reconhecer isso. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários Paulo e Barnabé. A questão tomou grandes proporções, correndo o risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, o que exigiu uma resposta rápida por parte da liderança. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja-mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros. Atos 15:2. Então, deixa eu voltar aqui e vamos recapitular. Estevão prega. Quando ele prega, ele é morto. Ao ser morto, começa uma perseguição contra a igreja. Muitos cristãos são dispersos, só ficam os apóstolos em Jerusalém. Muito bem, mas isso não quer dizer que eles não estavam sendo perseguidos, tá? E aí só fica os apóstolos. No panorama de Atos eu falo sobre isso. Aí o que acontece? Alguns desses cristãos pregam em cidades como Antioquia. E é esses cristãos simples, não são apóstolos, não são diáconos, que formam a igreja, que fundam a igreja Antioquia. Aí recebe-se a notícia, envia-se para lá Barnabé e Saulo para poder instruir eles. Ficam 1 ano instruindo. Depois o Senhor manda eles saírem para a viagem. Eles vão sair para uma viagem missionária. Certo? A missão está sendo realizada. E aí eles trazem um relatório. E nesse relatório, esses judaizantes não gostam. Ficam chateadinhos, aborrecidos, os santãos. O que podemos aprender nesse ponto? Os cristãos precisam estar vigilantes contra qualquer forma de legalismo. Seja ele exigir comportamentos religiosos como condição de aceitação divina, seja julgar os outros por não seguirem certas tradições. A salvação é um dom gratuito. Nada pode ser acrescentado ao sacrifício completo de Cristo. Vou dar um exemplo.
Alguém aceita Jesus, mas no mundo se tatuou todo. Pescoço tatuado, ombro tatuado, braço tatuado, mão tatuada. Aí vem pra igreja. Aí, só porque ele tem o corpo todo tatuado, tem gente que olha com discriminação. Ah, você também e eu também, culpado e condenado, íamos tudo pro fogo do inferno. Aí íamos torrar lá, a situação ia ser caótica lá. Eu tô falando assim de uma forma bem enfática para eu entender e você entender que nenhum de nós escaparíamos se não fosse a graça de Deus. E foi essa graça que alcançou essa pessoa. Ah, ela veio da prostituição. Cuidado, porque de repente ela vai querer pegar o marido de alguém aqui. Ô, em nome de Jesus. E o pior de tudo, sabe o que me deixa triste? É que geralmente quem fala isso é gente que tá numa posição que não deveria falar isso e influenciar pessoas. Às vezes acontece... Eu já ouvi, eu não tô falando o que eu não sei, eu tô falando o que eu já percebi. Eu já percebi situações aí, e às vezes parte, quando é caso assim de mulher, parte às vezes de irmã de mesa de oração. Pastor, o senhor tá acusando todas as... Claro que não. Às vezes uma irmã nova fica viúva. Ó, cuidado que de repente ela vai querer levar o marido de alguém agora. Irmão, em nome de Jesus, o que tá acontecendo? Cadê o Espírito Santo na nossa vida? Nós estamos vivendo um evangelhozinho que não é o evangelho bíblico muitas vezes. É um evangelhozinho que não é evangelho. Se a igreja primitiva soubesse do nosso comportamento de cristão em nossos dias, eles iam olhar pra gente e dizer assim, isso não é crente não, hein? Tem um pastor aí que fala assim, não é crente não, hein? Por quê? Porque, irmãos, nós não podemos... Ah, pastor, mas lá também tinha problema. Tinha! Mas tinha firmeza para aqueles que estavam em Cristo. Então, não vamos fazer acepção não, irmão, em nome de Jesus. A salvação é um dom gratuito, nada pode ser acrescentado ao sacrifício completo de Cristo. Vamos refletir sobre esse tópico? Será que em nossa vida estamos vivendo pela graça ou tentando completar a obra de Cristo com nossas próprias conquistas espirituais? Tem muito crente assim. Ele acha que ele orar mais, ele jejuar mais, ele ler mais a palavra, ele tá mais no templo, ele fazer a obra, dá a ele crédito no céu. Tanto é que tem muita gente que ora assim, Senhor, se eu tenho crédito no céu. Que crédito? Quem tem mérito é Jesus. Os méritos que você tem é de Cristo. Quando Deus olha para mim e para você, ele vê o sangue de Jesus, que nos purificou de todo pecado. Não tem mérito, não. Não tem queridinho ou queridinha de Jesus por causa do que tá fazendo, não. É claro que Deus tem chamado específico pessoal com cada pessoa. Eu sei disso. Eu sei, isso aí eu sei. Mas isso não dá a mim o direito de me achar melhor do que você. Ah, eu tenho um canal no YouTube, olha, ele já completou 58 mil inscritos, ó, tô caminhando para 60 mil. Olha, não se mete comigo, você que é professor de escola dominical, porque você dá aula aí para uma classe bem pequena. Ó, irmão, em nome de Jesus, olha, em nome de Jesus eu preciso de maturidade, se eu acho assim. Então nós precisamos ter muito cuidado, muito cuidado. Será que julgamos outros crentes por não seguirem nossos costumes religiosos? Que tal examinarmos nosso coração e perguntarmos onde estou colocando condições que Deus não colocou? Onde estou colocando? Você pode ter hábitos saudáveis, costumes. Ah, eu gosto de andar de camisa de manga comprida, é o seu caso? Aonde eu estiver, eu gosto de sair, entendeu? Roupa social, glória a Deus por isso, mas se você encontra algum cristão que não usa roupa social, às vezes está de camisa de manga, não camisa de manga, nem a paz do Senhor dou, irmão, porque isso não é crente não. Que isso, irmãos? Eu contei aqui um testemunho aqui, numa dessas aulas, quem me assiste direto sabe do que eu tô falando. O irmão pertencia a uma denominação, batia em quem não se vestia como ele. Um belo dia eu encontro ele na esquina de camisa de manga. O que eu pensei? Julgamento não, mas como ele defendia aquilo de unha e dente, meu Deus, fulano desviou. Sinceramente, não é julgamento. Eu apenas pensei aquilo que ele refletia. Fulano desviou. Fulano, tá tudo bem? Não cheguei perguntando se ele tinha desviado, é claro, né, irmãos? Tá tudo bem, mas mudou a roupa. Não, agora eu tô em outra denominação. Então não era doutrina, era costume. É um bom costume, a sua igreja tem. Há uma certa exigência, cumpra, sem nenhum problema. Agora não critique o lugar onde não tem essa exigência, tá bom?
Porque isso é costume, isso não acrescenta. Você não faz para ser salvo, você não ora para ser salvo, você não jejua para ser salvo, você não lê Bíblia para ser salvo, você faz isso tudo porque você é salvo, é diferente. E aí, para você entender melhor isso, é preciso estar em contato com a palavra de Deus. Vou colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então, nós temos aí uma ferramenta para auxiliar pessoas a poder facilitar o seu estudo da Bíblia. E aí talvez você diga assim, mas será que tem todos esses benefícios realmente? Você pode ler lá na página, se você clicar no link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação, você pode ler lá a página total. Quando você clicar vai ter uma página, você pode ler tudo que está lá, os depoimentos. Mas eu quero acrescentar aqui o seguinte, a irmã Ivanilda Amparo tomou a liberdade de deixar esse depoimento aí, por livre e espontânea vontade. E aí ela vai dizer algumas coisas. Preste bem atenção no que ela vai falar da experiência do curso, do benefício do curso e de quem ministra o curso. É ela falando, tá bom? Fiz o curso e recomendo. Aprendi muita coisa que jamais imaginava e de forma esclarecida, simples e com grandes conteúdos e indicações para o nosso crescimento espiritual. Então aqui ela está falando que a experiência dela com o curso. Agora, depois desse curso, muitas coisas mudaram dentro de mim. Abriu mais a minha visão para as vontades de Deus em minha vida e caminhada cristã. Aqui ela está falando do benefício que ela teve em fazer o curso. E por último, pastor de excelência no ensino, que Deus continue capacitando para alcançar pessoas que precisam. Ela reconhece que muitos cristãos precisam dessa direção e praticar de forma correta os ensinos da palavra. Aí a irmã Maria Ferreira, de Sorocaba, São Paulo, deixou também um depoimento que complementa. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Maria Ferreira, sou aluna da EBD, assinante do Plano Plus, então ela assina o plano de material de apoio da EBD e também adquiri o curso como facilitar meu estudo da Bíblia. Fui grandemente abençoada com o ensino da palavra. Ela está falando da experiência dela, pois depois de 20 anos na igreja, não é 20 dias, não é 20 semanas, é 20 anos, somente com esse curso consegui compreender como meditar nas Escrituras. E aí ela vai falar dos benefícios na prática. Desde que fiz o curso, já consegui meditar em 13 livros da Bíblia. Então ela levou um tempo para depois deixar o depoimento.
o que enriqueceu muito a minha vida. Então faça como a irmã Ivanilda Amparo ou como a irmã Maria Ferreira, que tem um depoimento aí para deixar. Link na descrição, comentário fixado e vídeo de recomendação. E é um investimento pequeno comparado a muitas outras coisas e o benefício é um benefício espiritual. 2. O debate doutrinário. Uma questão crucial. Levar o assunto para Jerusalém. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Então, vamos ver assim. A igreja de Jerusalém é como se fosse uma igreja-mãe, igreja-sede, e Antioquia era uma igreja que foi formada, mas ela acha por bem remeter o assunto à igreja-mãe, justamente porque lá estavam os apóstolos e tudo. Contudo, os judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos. Como assim? E ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. Isso está em Atos 15:5. Isso eu faço menção desses versículos quando você assiste a versão direto ao ponto. Porque essa versão aqui de hoje é uma versão comentada, mais detalhada, e essa é mais objetiva. Se você assistir essa, eu cito todos esses versículos, eu leio esses versículos com vocês. No entendimento desse grupo, dos judaizantes, sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. Heresia. Então eles estavam acrescentando algo ao sacrifício de Jesus. É o que às vezes a gente faz. Ah, para mim me salvar, eu preciso orar. Não, você ora porque você é salvo. Ah, para mim me salvar, eu preciso ler a Bíblia. Você lê a Bíblia e pratica porque é salvo. Porque a salvação, primeiro você recebe o direito de salvação. Depois você se conduz como salvo. Você se comporta como salvo. Você poderia se comportar como salvo. Ah, eu vou largar a bebida, eu vou largar isso, eu vou largar aquilo. Sem aceitar Jesus, não adianta nada. Porque você só tem uma obra, uma conduta que tem a ver com a palavra, mas você não tem o perdão dos seus pecados porque você não reconhece Jesus como seu salvador. Porque salvação não é por obra. É pela graça. Através da graça por meio da fé. No entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. Pedro ouve e ele diz, não, isso aqui não é assim não. A questão deveria ser tratada com objetividade que o caso exigia, e a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir de parâmetro. Então o que eles fazem? Eles não tinham a Bíblia completa como nós temos. Então, no que ele se baseia? Num acontecimento. Porque as doutrinas são formuladas de acordo com a progressão bíblica também, dentro do Novo Testamento. No Antigo Testamento, preste atenção nisso aqui. O que acontece no Antigo Testamento não é base doutrinária para a igreja. A igreja não tem que seguir o que está no Antigo Testamento, a não ser que, abre parênteses, esteja repetido no Novo. Está repetido no Novo, segue. Não está repetido no Novo, são lições que podemos tirar, mas não é condição para viver a vida do salvo. Isso aqui é importante dizer. Porque tem muita gente pegando coisa do Antigo Testamento que não está repetido no Novo. Compêndio doutrinário para a igreja é o Novo Testamento, não é o Antigo. Antigo Testamento tem lições e ele aponta para o Novo. Repetiu no Novo? Vamos fazer. A Bíblia fala sobre amar o teu próximo no Antigo Testamento, mas fala também no Novo Testamento. Acabou. Repetido. Então, eles não tinham a Bíblia como nós temos. Então, o que ele faz? Ele recorre a um acontecimento, o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios. Está em Atos 10, do 1 ao 46, na história de Cornélio. Pedro, então, invoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Pedro está dizendo, Deus já decidiu quem somos nós para anular sua obra. Agora, vamos ver uma coisa aqui. Pedro usa o derramamento do Espírito Santo, algo visível, para provar que Deus tinha aceitado os gentios. E por que ele faz isso? Porque naquele contexto, os cristãos judeus poderiam achar, e tinha quem defendia isso, que só poderia receber salvação quem era circuncidado. Então o batismo com o Espírito Santo, que aconteceu com os judeus no início, estava acontecendo com judeus circuncidados, inclusive, está acontecendo com gentios que não são circuncidados.
Então, Pedro usa o batismo como prova que realmente eles receberam salvação. Naquele contexto. Mas nos nossos dias, nós não podemos pegar o batismo como requisito para a salvação, como alguns crentes por aí acham que é. Requisito para a salvação, arrependimento e fé em Jesus Cristo. Tem denominações que não são pentecostais e que os seus servos, né, os seus membros, partiram ou vão partir e vão para o céu do mesmo jeito. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder para cumprir a missão. Porém, naquele contexto, Pedro usa esse revestimento de poder para provar. Deus aceitou eles, tanto é que derramou sobre eles o Espírito Santo. Agora, uma outra coisa eu preciso falar aqui. O derramamento do Espírito Santo sobre nós não atesta espiritualidade. É uma capacitação para realizar a obra. Não tem nada a ver com espiritualidade. Você vai encontrar muitos cristãos batizados com o Espírito Santo que muitas vezes têm atitudes carnais, porque não estão desenvolvendo a vida espiritualmente falando. Isso é revestimento para cumprir a missão. Até porque muitos cristãos pensam que batismo com o Espírito Santo é só para entregar visão, revelação, profecia. Não. Isso é para edificar a igreja, mas o derramamento do Espírito Santo é para evangelizar, para ter intrepidez. E nós estudamos isso durante o trimestre inteiro, irmãos. Então não adianta nada a gente ser batizado e não ter desejo de evangelizar, de falar do amor de Deus, de pedir a Deus, de ser intencional, de sair com a intenção, Senhor, usa a minha vida. Cria uma oportunidade para... Agora, é claro, você precisa aprender a palavra, você precisa estudar a palavra, precisa de capacitação. O que podemos aprender? Não adianta dar desculpa, eu não sou capacitado, é por isso que eu não falo. Aí não busca capacitação nunca. Deus está vendo, Deus está vendo. O cristão deve defender a verdade do evangelho com coragem, usando tanto a experiência quanto as escrituras. As experiências precisam estar pautadas nas escrituras. Naquele momento ele usou uma experiência que não estava pautada nas escrituras. Estava pautada. Não no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Livro de Joel, capítulo 2. Quando confrontados com erros que ameaçam a graça, não podemos ficar em silêncio. O cristão não pode viver de experiências que não têm a ver com as escrituras. O que vai nortear se aquela experiência é bíblica ou não é a escritura. Devemos apontar para Cristo como o único fundamento da salvação. Que alguém fala assim, mas ele falou meia dúzia de língua estranha e falou que é para fazer isso. É Deus que está usando. Quem foi que disse? Onde que está isso? O que atesta se é Deus ou não é Deus é ter base bíblica. Base bíblica. Se não tem base bíblica, de maneira nenhuma. Quer ver os absurdos? Aqui na região, no Rio de Janeiro, eu já vi casos, contar casos, nada contra, já fui muito. Hoje em dia, devido às minhas atividades, realmente reconheço que não tenho podido ir, mas já fui muito ao monte buscar a presença de Deus. Se tem alguém que não vai, não tem nenhum problema, fique em paz, fica com seu coração tranquilo, mas eu já fui muito. Então eu vou falar, porque alguém pode dizer assim, tá falando isso porque é contra. Não. Eu não sou contra. Não sou contra. Mas também, digo, se tem alguém que não vai, não há nenhum problema. O importante é você orar, tá? Em casa, aonde você pode, enfim. E aí, gente que vai pro monte, chega lá, tá bem lá, casada, e aí tem gente fazendo casamento de quem já é casado em cima do monte com outra pessoa. Como assim? Tá de brincadeira. A Bíblia vai condenar isso assim, ó. Pá! E eles aceitam. Natural. Normal. Como se tudo fosse tranquilo. E aí a pessoa volta de lá com a cabeça, agora eu vou desfazer o meu casamento com outro porque eu fui casado no monte. Diz que a varoa minha é essa aqui, o meu varão é esse aqui. Irmão, a gente tá de brincadeira, né? E aí de nós, se for falar alguma coisa, vai chamar a gente de carnal, mas ouça o que deixe de ouvir, porque são casa rebelde. O Senhor disse pro seu profeta. Pro profeta. 2. Experiência do Pentecostes na fé dos gentios. Fundamentação. O derramamento do Espírito sobre os gentios anos antes em Cesareia, na casa de Cornélio, que foi o que Pedro se fundamentou, havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos os presentes ali. É por isso que Pedro usa, porque é observável, dá pra ver. Regeneração não dá pra ver. O novo nascimento dá pra ver, mas sabe como é que você sabe se alguém realmente teve o novo nascimento? Mediante o novo comportamento.
Mas quem tem que avaliar isso não é eu, é a pessoa. Eu tenho que avaliar em mim. Tá tendo mudança? Eu tô deixando de fazer coisas que antigamente eu fazia e que a palavra de Deus condena? Tá tendo mudança na minha vida? Eu preciso fazer um exame na minha vida. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que for aceito anos antes, porque Pedro teve que se argumentar naquele tempo também, pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo, por ocasião de seu debate com os crentes da Galácia, que foi o que nós aprendemos aqui durante todo o trimestre, no estudo dos jovens, do terceiro trimestre. Agora eles vão estudar sobre Jeremias. É até bem propício, porque nós estamos lendo no mês de setembro e de outubro Jeremias e Lamentação. E vai ter um trimestre inteiro sobre Jeremias. E lá eu coloco o resumo de cada capítulo. Então quem for estudar Jeremias, tem o resumo no meu canal no Telegram. Link tá na descrição. E aí você vai ter lá o resumo de capítulo por capítulo, e aí você juntando com o que tá na revista, você consegue dar uma aula para quem tá da lição dos jovens, uma aula maravilhosa. Diga para os professores que você conhece. Mas, ao mesmo tempo, você que não é dos jovens, você quer aprender mais sobre o livro de Jeremias, tá aí uma oportunidade. Paulo, no Novo Testamento, sofreu muito. Jeremias, no Antigo Testamento, sofreu muito também. Jeremias e Paulo. Tem outros que sofreram bastante. Mas esses dois é algo muito visível. Eles deixam bem claro nos seus escritos. Certo? Então, Paulo teve esse problema. Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável e que todos, portanto, tinham a consciência de que haviam recebido. Porque eles também foram batizados com o Espírito Santo. O que podemos aprender nesse ponto? O cristão precisa reconhecer que o Espírito Santo é o selo da salvação. Aqui está tratando de regeneração, Efésios 1:13. No contexto dos gentios, o derramamento do Espírito foi a confirmação divina da salvação dos gentios. No contexto. Só que ali eles já tinham o Espírito Santo, porque tinham sido regenerados, e agora eles são batizados. Então, naquele contexto, isso é usado para poder mostrar para os cristãos judeus que eles tinham recebido salvação, sim. Porque só uma pessoa que recebeu salvação de verdade pode ser batizada com o Espírito Santo. E é aqui que está a questão. Deus não vai batizar uma pessoa descrente com o Espírito Santo. Somente se ele teve um novo nascimento. Se ele não teve um novo nascimento, não há batismo com o Espírito Santo. Deu para entender? Só que o Espírito Santo, o batismo não atesta espiritualidade. A santidade é atestada através do fruto do Espírito. É Gálatas 5. Aí sim. 22. Aí sim. Aí, se está sendo gerado esse fruto, o processo da santificação está em curso. Mas, pastor, uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, mas o comportamento dela dá para ver que ela não está seguindo. É porque ela não está vivendo o processo de santificação que ela tem que viver. Então ela recebeu o novo nascimento, porque só pode ser batizado com o Espírito Santo alguém que recebeu o novo nascimento, mas eu também preciso dizer aqui, para alguém não pegar o que eu estou falando, dizer assim, pastor disse que só pode ser batizado, olha só pode ser batizado com o Espírito Santo alguém que realmente teve um novo nascimento. Então, quem está muito tempo na igreja que ainda não foi batizado, pode ser que não teve novo nascimento. Eu não estou dizendo isso, não. Uma pessoa pode ter tido novo nascimento e não ser batizada com o Espírito Santo. E existem N motivos para isso que eu não posso explicar e nem você. Você só pode orar para que Deus batize. Mais nada. Vamos parar de querer explicar e julgar essas pessoas. Então, entenda, uma pessoa só pode ser batizada se ela tem um novo nascimento. Então, eles usaram justamente isso como uma base. Eles receberam o Espírito Santo. Como é que eles não foram aceitos por Deus? Foram aceitos, sim. Mas uma pessoa pode ser batizada, mas está com o processo da santificação parado. Então, não tem transformação de vida. Então, ela tem que ser ensinada, exortada, que precisa de buscar a santificação. Senão, ela pode abrir mão da fé e voltar para o mundo. Ou ficar dentro da igreja, mas ter nome que vive e está morto, como os crentes, alguns crentes da igreja de Sardes nas cartas do Apocalipse. No contexto dos gentios, o derramamento do Espírito foi a confirmação divina da salvação dos gentios para que os cristãos judeus não pudessem negar essa salvação. O Espírito Santo não é dado por mérito, tradição ou ritual, mas pela fé. Quando vemos alguém verdadeira... Mas isso não quer dizer... Quero deixar outra coisa clara. Isso não quer dizer
Pela fé, porque a salvação começa pela fé. Através da graça por meio da fé. Então começa a regeneração e o Espírito ainda tem outras operações. Entre elas, o batismo com o Espírito Santo. Então tudo começa pela fé. Porque senão alguém vai dizer assim, não recebeu o batismo porque não teve fé. Também não é outro erro. Quando vemos alguém verdadeiramente transformado por Cristo, devemos recebê-lo como irmão, independentemente de origem, cultura ou passado. Passado é passado. Tava na prostituição. Era um alcoólatra. É uma pessoa que tá com o corpo todo tatuado. Ei, é passado. Presente é presente. Vamos refletir sobre esse tópico? Quantas vezes excluímos alguém da comunhão por diferenças culturais, sociais ou teológicas? Secundárias. Pastor, o que seria diferença teológica secundária? Vamos lá. Nós acreditamos, a maioria dos pentecostais assembleanos acreditam que a igreja não passa pela tribulação. Mas tem cristão pentecostal e até assembleano que acha que a igreja vai passar. Outros acreditam que vai passar metade da tribulação. Isso é uma diferença teológica secundária. Isso não é fundamento da fé cristã. Então, isso não muda nada. Tanto faz. Se você acredita que não vai, amém, eu também. Se você acredita que vai passar, amém, tudo bem, sem problema. Mas tem gente brigando por causa disso. Para com isso. Para com isso. Será que estamos enxergando o corpo de Cristo com os olhos de Deus, que chama povos de todas as nações para si? Tem muita gente de outras culturas. Na África, eles cultuam a Deus dançando. Dançando mesmo, eu tô falando sério. É só você ver os cultos. Meu Deus! É a cultura deles. Deus recebe. Sem nenhum problema. Mas tem lugar que o culto é aquele culto que nem glória tem, não são pentecostais. E aí? É o jeito deles. Ei, crente frio. É um gelado. É um sorvete. É um picolé. É preconceito. Isso que é. Como estamos contribuindo? O nosso problema, paro aqui mais uma vez. Sabe qual é o nosso problema? Querer formatar todo mundo igual a nós. Tá errado, irmãos. As pessoas são diferentes. O evangelho é o mesmo, a doutrina é a mesma, mas nós temos diferenças. Já prestou atenção na sua mão? Todos os dedos são do mesmo tamanho? Eu acho que não, na minha mão não é não. Eu acho que na sua também não é não. Hein? Aí, ó. É tudo do mesmo tamanho? Não. E de mão para mão é diferente tamanho também. Ainda tem essa. Como estamos contribuindo para a unidade da igreja em vez de criarmos divisões por questões menores? Fulano de tal não ora ao mesmo tempo que eu. E daí? Quem disse que o parâmetro de oração é o seu? Aonde está escrito na Bíblia que o tempo aceitável de oração de Deus é 1 hora de joelho? Glória a Deus, as igrejas que passam na consagração 1 hora de joelho. Já passei muito, sem nenhum problema. Mas tem igrejas que oram 15 minutos, 20 minutos, meia hora. A igreja carnal. Irmãos, olha, nós precisamos realmente do fruto do Espírito. Porque nós estamos vivendo, muitas vezes, quando agimos desse jeito, na carne. Na carne. Me mostra onde está na Bíblia que o tempo bíblico, o mandamento é 1 hora de oração. Onde que está isso? Não, irmão pastor. O judeu jejuava 2 vezes na semana. No mínimo tem que jejuar 2 vezes na semana. É mesmo? Jejum para cumprir protocolo não vale nada. Faça, mas não para cumprir protocolo, porque não vale nada. E outra coisa, jejum precisa vir acompanhado de uma vida piedosa. Porque em Isaías 58 Deus diz, esse não é o jejum que eu espero. E o Senhor não está dizendo ali que jejum não é deixar de comer. O que o Senhor está dizendo é que junto com a parte de abrir mão da alimentação, precisa haver obras piedosas que venham acompanhando a vida desse crente. 3. A decisão da Assembleia de Jerusalém. Agora tem uma decisão. O Espírito na Assembleia. O Espírito Santo tem que estar na Assembleia. É digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da igreja. Na igreja ali era assim. Pareceu bem ao Espírito e a nós. Atos 15, 28. É o nosso texto áureo. O Espírito não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela.
Esse texto faz um paralelo com Atos 5,32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da igreja. E nós somos testemunha acerca dessas palavras, nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Veja bem, irmãos, o Espírito Santo precisa estar presente em nossa vida, nas nossas decisões. Ah, pastor, mas isso é só para as coisas espirituais. Eu queria entender uma coisa. Aceitamos Jesus. Jesus passou a ser Senhor da nossa vida. Através disso, nós temos o Espírito como selo da promessa, que um dia iremos estar com Ele para sempre. É uma marca, é uma prova, certo? E aí, nós não somos mais escravos do pecado, somos servos de Cristo. Tudo que vamos fazer precisa ser direcionado pelo Senhor. É claro que nós tomamos algumas decisões pessoais. Que horas que você vai tomar um banho, que arroz que você vai comprar, que é uma dona de casa. Às vezes tem servos, varões também que fazem compras. Eu já fiz muita compra também, sem nenhum problema. Qual é a marca de arroz? Deus não vai interferir nisso. É a sua inteligência, o seu entendimento, a sua experiência. Aquele que você ali se achou melhor. Né? Com a experiência, o cozimento, a esposa cozinhando, o marido cozinhando, teve uma experiência melhor, tudo bem, até aí sem nenhum problema. Você vai sair de um lugar para morar em outro, ore ao Senhor, pergunte a Deus. Peça a Ele direção. Não, a decisão é minha, não precisa, vou comprar um carro, vou comprar. Eu tenho dinheiro, eu compro o carro que eu quiser. É mesmo? Tá bom. Por isso que as coisas às vezes não funcionam. Pastor, eu conheço um monte de gente que ora aí e tem problema. Eu não estou dizendo que a pessoa que ora não vai ter problema. Mas eu estou dizendo que a pessoa que ora e pede a Deus direção está mostrando que ele depende de Deus através de atitudes. Que eu falar que eu dependo de Deus é muito fácil. Deus, eu dependo de Deus, irmão. Irmãos, olha, eu quero dizer para vocês que eu, pastor Luna, dependo de Deus. Isso é fácil. Difícil é nas situações do dia a dia eu depender dele. É isso que eu estou dizendo. O que podemos aprender nesse ponto? O cristão deve buscar a direção do Espírito Santo em todas as decisões, especialmente nas coletivas. Aqui está falando da igreja também. Reuniões de igrejas não devem ser apenas administrativas, mas espirituais. Candidatos ao ministério. Tem que orar ao Senhor antes, saber. Tem que levantar as qualificações, tem que saber se a igreja está precisando. Já que a gente está nesse contexto, eu posso falar. Saber se a igreja realmente está precisando. Primeira, vamos lá, passo a passo para levantar novos obreiros. Primeiro, necessidade da obra. Jesus disse, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Então tem uma necessidade. Rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. Primeiro ponto, necessidade da obra. Segundo, chamado. Nem todos são chamados para o ministério, nem todos. Prova disso, Efésios 4:11, Atos 13, do 1 ao 4, e por aí vai. Chamado. Se tem chamado, amém. Não tem chamado. E tem pessoas que pode começar, é um auxiliar, vai ser um diácono e vai ficar como diácono. Deus chamou ele como diácono, não chamou ele como pastor. E eu acho bonito que tem gente que reconhece isso. Pastor, eu não vou aceitar ordenação. Mas tem muito tempo, irmão. É só uma honra, não tem honra. Não é por honra, é por chamado. Não é a nossa casa, é a casa de Deus. Não é o que nós queremos, é o que Deus quer. Sabe o que é isso? Falta de dependência de Deus. Segundo, chamado. Terceiro, qualificação. Aí, 1 Timóteo, capítulo 3. Qualificação. 1 Timóteo, capítulo 3. Muito bem. Aí alguém diz, mas ali diz que se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Almejar o que Deus está chamando, não é você inventar. Porque há outros textos que provam que o chamado, Atos 20, 28 também fala, que quem constituiu eles como bispos foi o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12 diz que o Espírito coloca cada membro no seu lugar no corpo. Quem faz é o Senhor, a obra é dele, não é minha. E aí, próximo passo. Próximo passo, depois da qualificação, aí eles precisam ser experimentados antes de serem ordenados. E aí sim são ordenados. Olha aqui os 5 passos para a ordenação dos obreiros da casa de Deus. Quer seguir? Não. Pula o passo. Não, vamos consagrar. Vai consagrar porque é final de ano. Vamos consagrar. Vai consagrar porque tem muito tempo com a gente. Vamos honrar. Vai consagrar porque não, é um obreiro, é uma pessoa que está aí ativa na obra e ele merece. Merecimento. Vai consagrar. Vai consagrar por quê? Ele tem um dízimo, é um dízimo alto, vamos consagrar. É mesmo? Interessante.
falar, eu tenho que falar. Eu tô convidado para ministrar um curso de obreiros no dia 20 e 27 de setembro, na Assembleia de Deus Ministério Efatá, no bairro Jardim América, aqui no Rio de Janeiro. Esse curso, ele precisa ir pelo menos de 10 horas de duração, então o curso está marcado das 2 às 7, às 19 horas, nos 2 sábados. Muito bem. Com o trabalho que eu tenho, o Manual do Obreiro aprovado, Procura Te Apresentar a Deus aprovado como obreiro. Mário Luna, tá aqui. Esse manual tem 118 páginas, certo? Eu trato assuntos aqui como o obreiro cristão e seu chamado, o obreiro cristão e seu ministério, o obreiro cristão e a obediência a seus líderes, o obreiro cristão e sua vida devocional, o obreiro cristão e sua família, o obreiro cristão e a sociedade em geral, o obreiro cristão e a ética comportamental, o obreiro cristão e o Espírito Santo, o obreiro cristão e seu tempo na obra, o obreiro cristão e as dificuldades ministeriais, o obreiro cristão realizando um serviço com excelência, o obreiro cristão aprovado. O pastor Diego Teixeira, que é o presidente da igreja, juntamente com uma obreira lá, que é a missionária Luciana, que foi quem fez o contato comigo, para poder levar esse curso lá na igreja. Tá? Isso aqui é um curso que eu posso ministrar nas igrejas quando sou convidado, com esse manual aqui, que inclusive pode se tornar, e eu vou até fazer um desafio. Você deseja que ele se torne um curso online? Coloque aí, pastor, curso de obreiro online. Pode tornar e você vai poder fazer um investimento e adquirir o curso. Mas aqui eu falo sobre isso. Então não é assim não. As pessoas acham que simplesmente um dia eu sou cooperador, outro dia eu sou pastor. Ou então, os motivos errados para o ministério. De maneira nenhuma, de forma alguma. Irmãos, quando Deus chama, a maior parte das pessoas que Deus chama, que tem chamado, tem uma certa resistência, como Moisés, como Jeremias, como outros mais. Por quê? Porque sabe da responsabilidade. Isso aqui não é brincadeira, não. 2. Orientação do Espírito Santo na Assembleia. O texto de Atos 15, 28 não diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de Judas e Silas eram profetas. Ele fala isso. Então, eles vão deduzir, assim como Ágabo, eles podem ter tido uma revelação e falado, tá? E que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com decisão tomada pela Assembleia, indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio dos seus dons. E aqui eu entendo que é o dom ministerial. Efésios 4:11. Ele mesmo deu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso explica por que as coisas funcionavam na igreja, na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão na igreja de hoje. Então, assim como Deus usou Ágabo para Paulo, Deus pode ter usado também ali, nesse contexto também, Silas e Judas. Também nesse contexto. Porque em Atos 13, 1-4, fala sobre isso. Que havia profetas na igreja de Antioquia, tá? Então, só para você saber. O que nós podemos aprender nesse ponto? Então, não era uma profecia, era um profeta. No Novo Testamento, trouxe uma revelação. Hoje, primeira coisa para tomar decisão, a igreja não é guiada por profecia. A igreja é guiada pela palavra, mas as profecias confirmam. A palavra tem que ter base na palavra. A profecia não serve para guiar a sua vida. Ela serve para confirmar algo que tem base na palavra, tá? Por favor. Tem um monte de crente aí procurando profecia para tomar decisão. Aí depois não reclama. Porque não estuda a Bíblia. Se estudasse a palavra, ia ver que tem profecia que não tem nada a ver com a palavra. Nada a ver com a Bíblia, tá? Então, os cristãos devem valorizar os dons espirituais na vida da igreja. Quando líderes são sensíveis ao Espírito, quando há profecia, ensino e discernimento, a igreja caminha com segurança. Precisamos de mais dependência do Espírito Santo e menos confiança e estratégia humana. De vez em quando eu abro. Aqui eu vou mostrar, aqui, ó, aqui, para você saber a rede que eu tô falando. Para não citar, porque tem umas questões aí interessantes. Essa aqui, ó, o nomezinho aqui, ó, essa aqui. De vez em quando eu abro. Sabe o que eu encontro lá? Anúncio ensinando como encher a sua igreja. Irmãos, eu não duvido, humanamente falando, que um coach é muito bom para dar treinamento empresarial sem problema nenhum. Agora, quando o coach se mete na teologia sem ter estudado teologia, sem ter capacitação e sem misturar teologia com coach, tá?
treinamento coach, sem misturar, tá ótimo. Ele é coach lá, mas na igreja ele estudou teologia, tem formação, aí vai falar da Bíblia, aí é outra situação, tudo bem. Tá? Aí, tá aí. É o que é isso? É o coach ensinando como encher sua igreja. Aí, outra coisa, eu não duvido que uma pessoa que tem formação de coach pode conseguir encher uma igreja. Só que não vai ser conversão, vai ser adesão. Estratégias humanas, é disso aqui que tá falando, ó. Aqui, ó. Estratégia humana, é disso aqui que tá falando. Temos que buscar... Pastor, mas tá dando certo. Quem foi que disse que o que dá certo é certo? Irmão, tem um monte de coisa aí nesse mundo que tá dando certo. Tá dando certo. Até na parte espiritual aí, que servem outros deuses, tá dando certo. Não é o que dá certo, é o que é certo. E o que é certo é baseado no quê? No que eu acho? No que você acha? Não. Na minha verdade? Na sua verdade? Não. No que a Bíblia diz. Não meça a obra de Deus pelo que dá certo. Meça a obra de Deus pelo que é certo. É diferente. 3. Parecer final da Assembleia. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Vamos lá? Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, circuncisão, guarda de festas e por aí vai, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. E os judeus, eles se abstinham dessas coisas. O legalismo deveria ser rejeitado, os crentes judeus não. Legalismo sim, crente judeu não. Tá? Assim ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com seus irmãos judeus não fosse conflituoso. E o que nós podemos aprender aqui? O cristão deve saber que a liberdade em Cristo não é licença para ofender os irmãos. Você tem sua liberdade. Você tem suas escolhas. Ah, eu decidi não comer isso, não comer aquilo outro. Comidas comuns. Decisão sua. Legal. Eu decidi não tomar refrigerante. Realmente não é saudável. A gente acaba tomando, mas dizer que é saudável realmente não é saudável. Aí, não, mas aí se tem alguém que toma refrigerante, faz acepção. Eu decidi não tomar mais café. Alguém diz. Tem gente que ama café. Café pra mim, me convidou, entenda isso. Vou falar. Me convidou, a única coisa, café não. Leite, claro, né? Aquele leite aquecidinho. Um pinguinho de café, pra mim, é leite com café, não é café com leite. Por quê? Porque no passado eu tive um problema sério de estômago. Então eu cortei o café e isso me deixou livre. Porque eu sei que tem muita gente que alega que não pode até jejuar porque tem muita dor de cabeça. E faz jejuns mais curtos, mas isso aí é outra coisa. A aula aqui não tá falando de jejum hoje não, tá? Tem aí um vídeo no meu canal, procura aí, Pastor Mário Luna, jejum. Bota assim, Pastor Mário Luna, jejum. Aí vai falar sobre jejum. Então... pessoa deixou de tomar café. Aí quer que todo mundo deixe de tomar café. Irmãos, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Há momentos em que devemos abrir mão de nossos direitos para edificar o corpo. Aí eu quero que vocês leiam depois aí, ó. 1 Coríntios capítulo 8, do 7 ao 13, Romanos 14. Abrir mão de determinado direito. Ou não discutir com quem acha que só tem que tomar. Não pode tomar café, não pode tomar isso, não pode tomar aquilo. Não discute com eles acham que não. Uns acham que pode comer tudo, outros acham que não. Vai discutir? Não vamos discutir. Vou botar aqui um assunto assim, bem evidente. Tem gente que por causa do Antigo Testamento acha que não pode comer carne de porco, porque comer carne de porco é pecado. Se ele acha, irmãos, e não come, tudo bem, a gente não vai entrar nesse requisito, nós não vamos entrar nisso, vai dar briga. Deixa ele sem comer. Mas se você come, é uma carne que às vezes pode ser, às vezes você pode não ser saudável para você, tudo bem, mas não que seja pecado comer. Semana Santa. Não podemos comer carne vermelha. Onde está escrito isso na Bíblia? Mas tem gente que vai bater nisso. Não, pastor, aqui em casa não comemos. Tá bom, glória a Deus, mas isso não é pecado. Tem gente que só tem a carne vermelha para comer. Então é a carne que eles vão comer e glória a Deus.
Isso não tem nada a ver na Bíblia, não tem. Aonde está? Qual é o mandamento? Em que texto da Bíblia? Qual carta está escrito isso? Por favor, manda para mim que aí, se você me provar pela Bíblia, aí a gente vai conversar. Mas depois de ler 1 Coríntios 8, do 7 ao 13, e Romanos... Lê 1 Coríntios 8, do 1 em diante, que você vai entender melhor. Contexto. E Romanos 14, acabou o problema. A verdade não pode ser negociada, mas o amor exige renúncia. Renúncia. Vamos refletir sobre esse tópico? Estamos dispostos a renunciar a certos direitos para manter a paz e a unidade na igreja? Nós estamos no mês de setembro. No mês de setembro tem aí uma festa tradicional aí. Aí vão distribuindo doce para as pessoas, mas está sacrificado. Ah, pastor, mas acontece que eu oro e Deus consagra. Não, você já sabe que está sacrificado. Tem gente que é fraco na fé, que vai ver você fazer isso e vai fazer. E às vezes vai estar lá com um problema espiritual. Por quê? Porque você pode até nem ser atingido porque você crê que tudo bem. Ah, o ídolo não é nada, isso aqui é besteira, tá bom. Mas acontece que vai ter. Então, por causa do fraco na fé, a gente abre mão da nossa liberdade. Isso é amor cristão. Amor cristão é isso. Não, quero saber, eu vou fazer mesmo, porque eu tenho liberdade, o problema é meu. Então você está dizendo, com as suas atitudes, que você não tem amor. E a marca do discípulo de Cristo é o amor. João 13, 35, 34, 35. Ai, será que valorizamos mais nossa liberdade ou bem-estar espiritual dos irmãos? Como estamos vivendo o equilíbrio entre verdade e amor? Quer ver uma coisa? Vou num restaurante. Tive recurso para ir. Ou pagaram pra gente ir. Aí vou lá, tiro um monte de foto e faço questão de postar na rede social. Nada errado de você querer postar um momento seu na rede social, mas o problema são as legendas. As legendas é que nos fazem pecar. Deus tem me honrado. Pura mentira, por engano, por hipocrisia, por exaltação. Por que, pastor, exaltação? Porque se você pensasse no amor cristão, você ia entender que tem pessoas que são obedientes a Deus, mas que não têm condição de ir num restaurante. Então, em outras palavras, você está dizendo com a sua legenda que Deus não honra eles por algum motivo. E isso abate as pessoas. Às vezes elas estão dentro de grande luta. Então, se você quiser postar, e tem coisas que nem vale a pena postar, cuidado com o que você vai escrever na legenda para não se vangloriar como os fariseus faziam. Porque eles adoravam se vangloriar. Leia, por favor, Lucas 18, a partir do 9. Não sou como os demais homens e nem como esse publicano. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. É nisso que nós pecamos e nem sabemos. A gente ora, a gente jejua, vai para o templo, pensa que está agradando a Deus, mas as nossas atitudes são contrárias ao amor cristão. Chegou a hora de pensarmos nisso. Como estamos vivendo o equilíbrio entre verdade e amor? Posso ir no restaurante? Posso. Posso tirar foto no restaurante? Posso. Mas devo fazer isso e botar uma legenda desse tipo? Não. Porque falta amor. Quero lembrar a você do material de apoio da EBD comentado online. Hoje eu não vou botar a chamada. Se você quiser adquirir, link está na descrição. Fazer o seu plano de assinatura, seja mensal, trimestral, semestral. Se quiser a aula avulsa, se você dá 1 ou 2 aulas no trimestre, o link também está na descrição. Material de apoio da EBD comentado online. Tá bom? Conclusão. Irmãos, a Assembleia de Jerusalém não foi apenas um evento histórico. Foi um marco espiritual. Por quê? Porque estava jogando por terra a barreira entre judeus e gentios. Os judeus rejeitavam os gentios, mas agora vão aceitar. Cristãos, claro. Mostrou que a igreja pode enfrentar os maiores desafios quando? Primeiro, se reúne em unidade. Aprenda a resolver o problema em unidade. Debate com base bíblica, com base na Bíblia, não no achismo, que eu acho, que eu penso, não, que a Bíblia diz. Reconhece a obra do Espírito Santo. Decide com sabedoria. Em quinto, age com amor. Veja que, por um lado, eles não imporam aos gentios a circuncisão.
Mas por outro lado disseram, não comam coisas sacrificadas a ídolos, de festa pagãs. Não faça isso. Se isente da carne sufocada e do sangue. Tudo isso era coisas que os judeus praticavam. E da fornicação, só que fornicação é obra da carne. É pecado. Essas outras coisas são coisas que alguém podia achar que podia fazer. Você não vai chegar no mercado e perguntar, vem cá, esse boi foi morto, essa galinha, esse frango foi morto sufocado? Vamos falar do frango. Ou o sangue foi esguichado? Como é que foi? Você não vai perguntar isso. Paulo ensina isso. Se você estudar a Bíblia, você vai aprender. Não pergunte. Essa carne aí é sacrificada? Pergunte isso. Você não vai perguntar isso. Você vai apresentar a Deus e acabou. Agora, se você sabe que foi por causa da consciência dos outros que estão à sua volta, você não participa. É simples assim. É amor. Então, os gentios também tiveram que demonstrar amor para com os judeus. O evangelho foi preservado, a unidade foi mantida, a graça triunfou. Hoje somos herdeiros dessa mesma fé. Somos chamados a defender a verdade com coragem, acolher os irmãos com amor e depender do Espírito Santo em cada decisão. Cada decisão. Então eu pergunto a você. O professor vai perguntar à classe. Isso serve para o professor e serve para mim também. Você está vivendo pela graça ou tentando se justificar por obras? Porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu venho no templo, porque eu faço, aconteço. Nas minhas orações estão carregadas de dizer para Deus, Deus, tu sabe que eu sou um servo muito bom. Você está construindo pontes ou erguendo muros entre irmãos? Porque se você quer fazer a pessoa ser igual a você, você está construindo muros. Não pontes. Não pontes. Muro. Você busca o Espírito Santo nas decisões da sua vida e da igreja? Quem tá na frente do departamento, quem tá na frente da mesa de oração, quem tá diante da mesa de oração, quem tá diante de uma igreja. E aí? Decisões da sua vida e da igreja? Busca pelo Espírito Santo. Eu aqui no canal oro, peço ao Senhor, Senhor, me dá orientação. Posso fazer isso, Senhor? Posso fazer um teste assim? A versão direta ao ponto mesmo foi algo que eu perguntei ao Senhor. Senhor, tenho reparado que alguns crentes não têm paciência para assistir a aula com 1 hora e pouco, Senhor. Posso fazer isso? Tô aí fazendo. Vamos ver até o final do ano como é que vai ser isso. Vai entrar o novo trimestre. Explicação. Que esta lição não termine aqui. Que cada um de nós, como cristão, esteja decidido a viver fiel à verdade, guiado pelo Espírito e unido ao corpo de Cristo, como aprendemos com a igreja em Jerusalém. Aí eu termino com o tema da revista. Doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Irmãos, nós estudamos. Se nós não quisermos viver a base disso, então esquece. Para que nós estudamos um trimestre inteiro? Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? 4º trimestre de 2025, corpo, alma e espírito. É bom essa lição, essa revista. Mostrar para alguns cristãos que ele não é só espírito, ele tem corpo, ele tem alma, tem problemas emocionais, tem deficiências físicas. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Não, pastor, mas está tratando do lado espiritual. Mas nós temos limitações que vai ser pontuadas e que devem ser pontuadas. Qual é a lição número 1? O homem, corpo, alma e espírito. Tricotomia. É antropologia. Doutrina do homem. Bíblica. Doutrina bíblica do homem. Antropologia. Nos jovens, o chamado de Jeremias. Eu, se fosse você, acompanhava também a lição de jovens. Para você poder ter uma base aí. Vai ajudar muito. Quem sabe no futuro vem Jeremias aí nos adultos. Você já vai ter uma base muito boa. Irmãos, nada que nós aprendemos fica em vão. Entenda isso, tenha isso no seu coração. Bom, quero agradecer a você que ficou conosco no canal aqui, esse trimestre inteiro, outros trimestres, da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, outras partes do mundo. O meu muito obrigado, outros países. Quero agradecer a todos vocês, em nome de Jesus, eu e minha menina princesa, precisamos muito de oração. Precisamos que vocês orem, porque as batalhas vêm, as lutas, às vezes enfermidades. A esposa pediu oração pela saúde dela. Às vezes vêm essas batalhas. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre. Precisamos muito de oração. Pelos trabalhos que realizamos, como fizemos ali na Assembleia de Deus Beira Rio.
como eu mostrei aí para vocês, Assembleia de Deus Beira Rio, pastor Mário Sérgio, missionária Solange, presbítero Isaqueu, missionária Janaína, toda a igreja, nós estivemos ali. Se você quer nos levar também, vou estar ali na Assembleia de Deus de Jardim América no dia 20 e 27 de setembro de 2025. Na verdade, quando essa lição for ministrada no domingo, eu já fui. Mas eu já estou avisando que vou estar ali, precisando de oração. Pastor Diego Teixeira, todos ali da Assembleia de Deus Ministério. Assembleia de Deus Ministério é Fatá. Então, nós precisamos, vou estar ali ministrando esse curso. Manual do Obreiro aprovado é o curso O Obreiro Cristão aprovado, certificado. Mais ou menos 10 horas de curso. Tem igrejas que colocam alguns dias na semana, outras preferem tirar duas semanas, 2 sábados, enfim, cada um faz como pode. Então ore por nós. E se você deseja que esse curso se torne online, para que você adquira, serve para qualquer pessoa, obreiro, não obreiro. É algo bem... Não é completo, porque eu não estou aqui para dizer que eu tenho tudo. Mas é algo bem satisfatório. Está escrito assim no verso dele para terminar. Este manual foi elaborado para firmar os primeiros passos do obreiro em sua jornada ministerial e também para fortalecer aqueles que servem na obra de Deus. É uma ferramenta prática e bíblica para a formação de obreiros fiéis, mas não se limita apenas a quem possui um cargo específico, porque todos somos obreiros, tá? Seu conteúdo é direcionado a todos os cristãos que desejam crescer espiritualmente e servir com excelência no reino. Todos os cristãos. Então está aqui o manual do obreiro aprovado. É um livreto, ele é grampeado, tá bom? Quem sabe depois pode se tornar um livro, mas com o mesmo conteúdo. Eu quero nesse momento orar. Agradecer a Deus. Deixando uma mensagem para vocês que são professores, obreiros, obreiras, enganjados na obra. Não desista, não pare. Talvez você disse, eu vou largar, eu vou abandonar, eu vou parar. Professor, é o último trimestre, não vou chegar nem no último trimestre do ano. É agora. Não para, não desanima. Deus não te chamou para parar. Deus te chamou para prosseguir, avançar. Neemias enfrentou tanta coisa. Lá na igreja, Assembleia de Deus Beira Rio, em Cardoso Moreira, o tema é esse, abundante. Estou fazendo uma grande obra. Eu falei sobre isso. Na primeira mensagem eu falei do capítulo 1, sobre a dependência de Neemias, sobre se importar com o problema dos outros. Na Escola Bíblica de Missões eu falei do capítulo 2 ao capítulo 5. Tudo que Neemias enfrentou, mas não parou. E na última mensagem, no domingo, no dia 14 de setembro de 2025, eu terminei falando sobre o capítulo 6, a conclusão da obra. Só que a obra em missões ou qualquer outra obra na igreja não termina quando termina aquela parte. Continua, é um ciclo. Não para, não. O ciclo vai encerrar agora, o trimestre encerrou. Começa um novo ciclo. Vamos em frente. Novas pessoas, possibilidade de novos alunos. Vamos em frente, não para não. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais essa aula e por mais esse trimestre. Eu confesso que fácil não foi, Senhor, pois nós temos enfrentado, Senhor, Tu sabe. Mas aqui estamos para a glória do Teu nome, Senhor. Se olhássemos cada um de nós para o nosso contexto, talvez realmente, em todos os sentidos, poderíamos dizer que não dá mais. Mas em nome de Jesus, eu clamo nesse momento pela Tua graça, a graça que nos permitiu aceitar o Teu Filho Jesus Cristo, porque ela nos possibilitou, pois teve o plano da salvação que é através da graça. Mas essa mesma graça que nos capacita, como Tu disseste a Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando você pensa que não consegue, mas depende de mim, você vai em frente. Então, Senhor, manifesta a Tua graça capacitadora em nós, para que cada um de nós, aqueles que estavam pensando em parar, desistir, aqueles que estão se sentindo enfraquecidos, mas aqueles que estão aí perseverando também, possam continuar. Senhor, abençoa Teus filhos ali em Cardoso Moreira, Assembleia de Deus em Beira Rio, aonde estivemos. Que a Tua bênção esteja sobre a vida deles e que aquela obra continue, Senhor. A vida do pastor Mário Sérgio, da sua esposa, Senhor querido,
Também, Pai querido, Pai amado, missionária Solange, a vida, Senhor, do presbítero Isaqueu, da missionária Janaína. Abençoa a vida de cada um, do presbítero José Carlos, da irmã Nilza. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Nem todos eu tenho nome, nem todos eu gravei o nome. É verdade que a minha esposa, de repente, sabe do nome de outras pessoas, mas nem sempre eu guardo tudo, Senhor. Mas que eles sejam alcançados. Também toma nas tuas mãos essa agenda, Senhor. Que quando essa aula for, Pai, ministrada, ela já aconteceu, eu creio. Mas, Senhor querido, a aula vai ser liberada antes de terminar, Senhor, aqui no canal. Então eu peço ali pela Assembleia de Deus Ministério Efatá, pastor Diego Teixeira, que tudo corra bem, Senhor, ali no Jardim América, aqui no Rio de Janeiro. Que o Senhor me permita ministrar esse curso de formação e aperfeiçoamento para obreiros. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Toma a nossa vida, toma as agendas que virão, os convites que serão feitos, Senhor. Os cursos que serão feitos, Senhor, segundo a Tua vontade. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, porque aprendemos nesta aula que a dependência vem de Ti. Esse canal está nas Tuas mãos, Senhor. Se o Senhor quiser crescer, se o Senhor quiser fazer ele crescer mais, tocar no coração de quem assiste para poder divulgar mais. Criar, Senhor querido, um grupo, Pai, um público que se interesse em divulgar para que outras vidas sejam edificadas. Se Tu quiseres, Senhor, faça, Pai. Toma nas Tuas mãos o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Senhor, que mais pessoas possam adquirir esse curso para serem treinados e testemunharem como a irmã Ivanilda Amparo, como a irmã Maria Ferreira e outros mais que testemunharam, deixaram depoimento na página ali do curso. O material de apoio da EBD, Senhor. Tudo isso nos proporciona estar aqui, senão nós não poderíamos estar fazendo essa obra, porque não teríamos o recurso para fazer, Senhor. Não teríamos o recurso para sobreviver. Eu te rendo graças, Senhor. Que novos inscritos venham, que novos assinantes, Senhor, dos materiais, dos cursos, Senhor. Que vidas sejam edificadas, porque esse trabalho não começou e não está dando prosseguimento por causa, Senhor, dos recursos, mas sim por causa da transformação. Que haja transformação de vidas, em nome de Jesus. Faça a obra pensando na transformação de vidas sempre. E nunca no que vai ter como retorno, porque nós precisamos sobreviver, nós precisamos do pão de cada dia. Para aqueles que estão envolvidos aí em alguma coisa que traz algum recurso. Mas nunca faça por causa do recurso. O obreiro é digno, numa condição satisfatória. Não é viver mendigando o pão ali com um recurso totalmente inviável. Não é disso que eu estou falando. Nós sabemos que não é enriquecimento, mas sabemos que nós precisamos de recursos suficientes. Tem um texto na Bíblia, no Antigo Testamento, não me dai muito, nem me dai pouco, mas me dai a porção suficiente. E Deus sabe o que é suficiente, o que é necessário para cada um. Talvez para um seja X, para o outro seja Y. O necessário, o suficiente. Não tem um padrão. Isso aqui é importante dizer. Porque cada um tem uma estrutura de vida e uma necessidade diferente. O meu muito obrigado, o meu agradecimento a todos vocês. Nos vemos no próximo trimestre. É logo ali. Na semana que vem. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. E todos digam amém!